Muito bem, pessoal. Vamos aí à nossa quarta aula sobre banco de dados e vamos falar sobre normalização de entidades, o que seria uma entidade pai e entidade fraca, entidade de domínios e MER, modelo de entidade e relacionamento. Então vamos lá. O que seria uma normalização? A normalização nós podemos chamar que é um conjunto de regras para você elaborar, criar um banco de dados, né, para você fazer a modelagem de um banco de dados relacional. Tá? Então existem algumas regras para que você otimize performance, ou então você melhore a visão de negócios, entendeu? Você consiga dividir as informações no banco de dados de acordo com a camada de negócio. Existem várias técnicas para você fazer isso. Eu não vou dizer para você que uma é melhor do que a outra, tá? Eu prefiro dizer que cada caso é um caso. Então depende do projeto que você está fazendo, você aborda de uma maneira diferente. Mas basicamente a normalização, né, ela tem três regras fundamentais. Eu gosto dessas três primeiras, que é a primeira forma normal, a segunda forma normal e a terceira forma normal, que elas foram criadas por Edgar Frank Code, que é um matemático britânico. Existem outras, tá, que foram criadas posteriormente. Tem a quarta, quinta, sexta forma normal, né? E só que elas não vão nos agregar muita coisa agora. Então é importante que você primeiro domine essas três formas normais. Eu particularmente trabalho com elas, né, o tempo todo, né, já desde o começo aí trabalho com essas formas normais e elas resolvem os problemas, tá? Então é isso que eu vou passar para vocês. É importante dizer que estas formas normais, elas são interdependentes. Ou seja, se você chegar à terceira forma normal, você obrigatoriamente tem que ter feito a segunda forma normal. E para fazer a segunda forma normal, obrigatoriamente você tem que ter feito a primeira forma normal. Tá? Então é uma regra que para seguir para a próxima forma normal você tem que ter feito a anterior. Tá? Então nós vamos estudar um pouquinho dessas três formas, vou tentar mostrar em exemplos aqui, porque é um assunto que é um pouco complexo no começo, mas depois ele acaba se tornando tão habitual você trabalhar com essas formas normais que você praticamente não percebe qual que você está aplicando. Você acaba aplicando as três de uma vez só. Então vamos lá. A primeira forma normal. Ela diz que os atributos são atômicos. O que seriam os atributos atômicos, tá? Os atributos das entidades, eles não podem ter mais de um valor. E os atributos não podem se repetir. Como assim? Né? Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Eu separei aqui um exemplo por aqui, vai. Vamos lá. Então eu tenho aqui a primeira forma normal. Eu tenho então aqui em cima uma tabela, uma entidade chamada cliente com os seus atributos. Tá? Então eu vou armazenar dados de clientes aqui. E embaixo eu tenho um exemplo desses dados já no banco de dados. Tá? Então em cima eu tenho um modelo e embaixo eu tenho como fica no banco de dados. Então nós temos lá o cliente ID, que é o código do cliente, e é a nossa chave primária da tabela. Nós temos nome, RG, CPF, endereço e telefone. Ok? Informações básicas do cliente. E aqui nós temos essa representação com três exemplos aqui no banco de dados. Então nós temos aqui o cliente ID 1, código 1, que eu chamei de cliente A, um RG fictício, CPF fictício, aqui o endereço dele, tá? Então tá o endereço completo dele e os telefones, tá certo?
cliente 2 e o cliente 3, cada um com as suas informações respectivas. Bom, eu disse que a primeira forma normal, ela diz que você não pode, né, repetir os dados. Não é isso? Não pode repetir os dados. E aí o que que acontece? O que que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo que um atributo não pode ter mais de uma informação e os dados não podem se repetir. Então olha o que nós estamos vendo aqui. No campo aqui, endereço, atributo endereço, nós temos aqui várias informações aqui dentro. Olha só, então o atributo endereço, na verdade, ele tem mais de uma informação. O endereço é muito genérico, ele é muito global, né? Então você tem o quê? O logradouro, que é a rua, você tem o número, você tem o complemento, você tem o bairro, a cidade, o estado ou unidade federativa e você tem o CEP. Então você tem mais de uma informação dentro do atributo endereço. E isso, a primeira forma normal diz que não pode acontecer. Tá? Você não pode colocar várias informações dentro de um atributo. O atributo ele tem que ter apenas uma informação. Tá? E também diz o seguinte, que você não pode repetir, né? Você não pode repetir o atributo. Então são as duas regras básicas para a primeira forma normal. Então vamos tentar fazer uma transformação aqui. Bom, então o que que eu fiz? Primeiramente, em vez de ter telefone 1, eu coloquei lá telefone 1, telefone 2. Só que aí eu pergunto, será suficiente? Será suficiente? E se eu tiver 3 telefones, 4 telefones? Né? O nosso caso aqui do primeiro cliente aqui, o cliente 1, ele tem 3 telefones. Então eu consegui colocar a informação telefone 1, telefone 2, eu acabei colocando 2 telefones aqui. Então assim, eu vou ter que alterar a minha tabela, vou ter que mudar o meu banco de dados cada vez que tiver um cliente com mais de 2, de 3 telefones e quando tiver um cliente com 4 telefones. Eu vou ter que alterar o banco de dados? Não. Eu tenho que fazer de uma maneira com que esses telefones sejam colocados 1, 2, 5, 10, 1000 telefones para um cliente sem que eu altere o banco de dados. Então, como que a gente faz isso? Já percebemos que não adianta criar um outro atributo aqui para telefone 1 e 2, não resolve. Tá? Então, nós vamos fazer uma outra alteração. Agora, vamos ver, será que se resolve? Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho a tabela cliente e aí eu destrinchei o atributo endereço em logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF e CEP. E olha só como que a informação ela fica melhor, né? Fica melhor guardada. Né? Então nós temos aqui tudo separadinho. Então um atributo para cada informação. Então o atributo endereço ele se transformou nesses outros atributos aqui. Tá? E aí eu coloquei no lugar, no logradouro, eu coloquei a rua, o nome da rua, ou o nome da avenida, ou o nome da alameda, coloquei aqui. Um campo só para número, um campo para complemento, e aí assim, você pode ter complemento ou não. Um campo para bairro, um atributo, né, para bairro, um atributo para cidade, um atributo para unidade federativa e um atributo para CEP. E os telefones. Os telefones eu criei uma outra entidade relacionada com a entidade cliente. E eu chamei aqui de cliente telefone. E aí o que acontece? A chave primária de cliente, ela migra para cliente telefone e eu crio também um outro atributo aqui chamado telefone ID, que é para diferenciar os vários telefones que esse cliente pode receber. Tá? E criei aqui área, porque o telefone, vocês viram, ele é composto pelo código de área e o número do telefone, então são informações diferentes. Então, já aplicando a primeira forma normal, também nessa entidade,
eu coloquei aqui o atributo área e o atributo número. E aí aqui embaixo nós temos como que isso ficaria no banco de dados. Então nós temos aqui ó, o cliente 1, ó, eu tenho 3 registros do cliente 1, que é o telefone 1, telefone 2 e telefone 3, aqui os respectivos códigos de área, tá? E aqui os números de telefone, cada número em um registro separado. E aqui 2 telefones do cliente 2, tá aqui, telefone 1, telefone 2, tá? E o cliente 3 tem um telefone apenas, não tem código de área. Se vocês olharem aqui, ó, pode ver, ele não tem código de área, o terceiro telefone, o terceiro cliente, tá? Não tem código de área. Então ficou em branco. E aqui o telefone é armazenado no atributo número. Ou seja, esta é a primeira forma normal? Sim, primeira forma normal aplicada. Muito bem. Vamos voltar agora para a nossa apresentação e ver a segunda forma normal. Então, a segunda forma normal, ela diz o quê? Atributos que não são chave, ou seja, não são PK, devem depender unicamente da chave primária. Eles devem depender unicamente da chave primária. Ok? Então, ou seja, você tem que prestar muita atenção na entidade e ver se todos os atributos que não são chave, tá, os atributos normais, que estão fora da chave, se todos eles dependem unicamente daquela chave primária. Vamos ver. Isso é o que diz a segunda forma normal. E aí eu criei aqui um exemplo também para a gente ver. Então, a nossa segunda forma normal, vamos usar um outro exemplo aqui, tá? Itens de pedido com produtos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui a entidade pedido item, tá? Onde são os itens do meu pedido. Tenho aqui a entidade produto, tá certo? E aí eu tenho aqui pedido ID, produto ID, que são parte da chave primária da tabela. Tenho a descrição do produto, a quantidade, o valor unitário total do produto. Tá? Olhando como ficaria no banco de dados, então nós temos aqui o código do pedido, que é o pedido ID, código do produto, que fazem parte da nossa chave primária. Aí nós temos aqui a descrição do produto. Só que olha só, vamos parar e pensar. A descrição do produto, ela depende da chave, ou seja, ela depende do produto ID, que é o código do produto? Sim, depende. Mas essa é uma chave composta, ela tem outra informação, que é o pedido. Ou seja, essa multifuncional laser colorida, ela só vai estar no pedido 1? E aí? Não, né? Ela pode estar em vários pedidos, tá certo? Então, o que a gente faz? A gente já identifica aqui que esse atributo descrição, ele não depende exclusivamente desta chave. Então, o que a gente tem que fazer? Por que não depende? Porque essa descrição ela já existe aqui na tabela do produto. Olha aqui, ó, produto ID, descrição, tá aqui, ó, multifuncional laser colorida. Então eu estou repetindo essa informação em outra tabela. Isso é desnecessário. Então o que eu tenho que fazer? Qual que seria a correção a ser feita aqui? Vamos lá. Olha só, eu mudei a minha tabela, tirei a descrição, tá, da entidade, e aí ela ficou desse jeito aqui, ó. Manteve o pedido, produto, quantidade, valor unitário, total do produto. E a descrição? A descrição ela está na tabela de produto, tá certo? Que aí nós vamos aprender a trazer essa informação através de join. E aí nós vamos falar sobre SQL, como fazer essa instrução de join para trazer a informação de outra tabela, tá? Então,
a nossa tabela de item aqui, ela ficou sem o atributo da descrição, porque já existe em outra tabela. E qual que é a referência dele? Aqui, ó, o produto ID 345. Na tabela de produtos, o 345 tem a descrição multifuncional laser colorida. Tá certo? Então, ou seja, não vamos ficar repetindo atributos em mais de uma tabela, tá bom? E aí, nós vamos agora ver o que diz a nossa terceira forma normal. Vamos lá. A nossa terceira forma normal. Atributos funcionalmente independentes. E aí, o que seria esses atributos funcionalmente independentes? Tá? É um atributo que não pode ser calculado com base em outros atributos da mesma tabela. Como é isso? Como seria isso? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver o nosso exemplo. Tem um exemplo aqui, terceira forma normal. Então, usando ainda o nosso pedido aqui, né? Usando aqui o nosso pedido, eu vou destacar aqui essa informação. Veja só, eu retirei, vamos olhar como estava aqui, total do produto. Eu não posso ter uma entidade que ela é calculada baseado em valores que já estão uma entidade, desculpa, não, é um atributo. Eu não posso ter um atributo que ele é calculado baseado em outros atributos da mesma tabela. Como que você chega no valor total do produto aqui? Você multiplica a quantidade pelo valor unitário e você tem o total do produto. Veja, essa informação aqui ela é desnecessária, tá? Porque eu consigo chegar até ela através do cálculo. Então não preciso armazenar essa informação. Indiretamente eu já tenho essa informação. Tá? Então, se indiretamente eu já tenho essa informação, não é necessário, e diz a terceira forma normal, que eu não posso armazenar esta informação que ela é calculada. Então, o que a gente faz? A gente retira esse atributo e mantém somente os atributos que são utilizados para calcular. E aonde vai essa informação? Essa informação ela é calculada através da camada de negócios, da aplicação que você está fazendo, enfim, mas não é armazenada no banco de dados. Tá? É o que diz a terceira forma normal. Então, pela terceira forma normal, nós retiramos esse atributo que é o valor, que era, né, o total do produto, e nós ficamos apenas com as informações que usamos para calcular esse total do produto. Ok? Então isso é o que diz a terceira forma normal. Muito bem. Agora a gente vai falar sobre a tabela de domínios. O que seria essa tabela de domínios? Né? Vamos lá, o que seria essa tabela de domínios? Atributos que não sofrem manutenção. Então, assim, existem alguns atributos, isso é muito importante vocês terem em mente, que você guarda uma informação no banco de dados e deixa ela disponível para que os usuários daquela aplicação, né, façam a manutenção dessas informações. Tá? Agora, existem algumas informações que elas não requerem manutenção constante. Então, por que você vai ter uma tabela para aquela informação? Imagina o seguinte, unidade federativa. Tá? Nós temos as unidades federativas há quantos anos? Será que as unidades federativas vão mudar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente? Não, não vão. Então é uma informação, praticamente uma informação estática, né? Ela não vai sofrer alteração. Tá? Então você
utiliza o recurso de tabela de domínio. Que mais? Estado civil, tipo de logradouro, tipo de telefone. Então, aquela coisa, né? Estado civil, casado, divorciado, solteiro, desquitado, viúvo. Isso muda? Não, não muda. É uma informação estática. Tipo de logradouro. Você tem lá rua, avenida, alameda, praça. Isso aí você tem uma tabela pronta, fornecida pelos Correios. Isso muda? Não, não muda. Então você não precisa gastar tempo desenvolvendo um módulo para a manutenção dessa informação. Não precisa criar uma tabela no banco de dados para guardar essa informação específica. Você vai criar uma tabela para guardar uma informação que ela não vai sofrer alteração nenhuma. Tipo de telefone: residencial, comercial, celular, né, telefone móvel. E aí? Antigamente, fax, hoje a gente nem usa mais isso. Mas e aí? Você precisa ter uma tabela para guardar essas informações? Exclusiva dela, não. Então você não precisa ter uma tabela tipo de logradouro, tipo de telefone, tabela para estado civil, tabela para unidade. Não, nós usamos o recurso de domínios. E aí, como que funciona esse recurso de domínios, né? Isso aí é um recurso bem bacana, funciona bem. E aí eu preparei um exemplo aqui para a gente ver. Então vamos lá, domínio. Então a tabela de domínio, a entidade de domínio, ela é nesse padrão aqui. Então ela tem como chave atributo e valor. E os outros atributos são aqui, descrição e situação. O que seriam cada um deles? Tá? Então, atributo é o nome do atributo que vai ter essa informação. Ou seja, vamos usar o exemplo aqui que nós temos da UF. Tá? Então, o atributo UF, valor 1 é São Paulo. A UF, o atributo UF, valor 2 é Rio de Janeiro. O atributo UF, valor 3, Minas Gerais. E assim por diante. Você pode colocar a tabela inteira aqui. E na mesma tabela você vai colocar as outras informações que você não precisa de manutenção. Tipo de logradouro, por exemplo. Coloquei só um pouquinho de cada um aqui para vocês verem que eu posso colocar, não devo colocar todas as informações dentro da mesma tabela. Tá? Então tá aqui, ó. Tipo de logradouro, eu criei aqui tipo logra, valor 1 é rua. Tipo logra, valor 2 é avenida. Tipo logra, valor 3 é alameda. Tipo logra, valor 4 é praça. E eu posso buscar isso lá dos Correios, normalmente. Tá? Estado civil, eu criei aqui, ó, atributo e-civil, valor 1, solteiro, tá vendo? Separado. Então eu coloquei todos os valores que eu acredito que não precisem dessa manutenção constante e eu coloquei dentro de uma tabela de domínio. Ah, e o que é situação aqui? Situação, normalmente eu coloco 1 para ativo e 0 para inativo. Ou seja, se amanhã ou depois, por exemplo, não existe mais o termo para tipo de logradouro praça, eu simplesmente venho aqui, coloco 0 e aí na minha pesquisa de banco de dados, que eu vou carregar essas informações, eu vou procurar todos eles com situação igual a 1. Vou falar mais sobre isso quando estivermos trabalhando com SQL, fazendo selects e tudo mais. Vou voltar a tocar no assunto de tabela de domínio, tá? Mas é importante que você já esteja preparado, que você já entenda que existe esse recurso. Ah, Andrei, é obrigatório eu trabalhar com esse recurso? Não, não é obrigatório. Você pode sim criar uma tabela de unidade federativa, você pode criar uma tabela para tipo de logradouros, isso, uma para estados, você pode. Só que o seu banco de dados, você vai perceber que ele vai ficar com muito mais tabelas, né, desnecessárias, que você praticamente não vai usar, tá ok? Então já
quis passar para vocês essa informação, essa dica, esse recurso em banco de dados, né, que é o recurso tabela de domínio. Tá? E aí aqui eu tenho o domínio exemplo aqui, olha. Olha que legal. Usando aquele mesmo exemplo de cliente telefone que nós estávamos utilizando, eu criei o recurso de domínio. Então o que eu fiz aqui? Né? Olha só, eu criei aqui o tipo de logrador, o tipo logra, tá vendo? O tipo logra, tirei, né, rua, avenida, Alameda daqui do logradouro e eu transformei isso aqui em um domínio. Ou seja, lá na aplicação, a pessoa, ao invés de digitar avenida, Alameda, né, e para evitar que haja uma despadronização disso, entendeu? Praça, tem gente escrevendo praça errado, ou então tudo minúsculo, outro escreve um maiúsculo, enfim, para você conseguir uma padronização, você utiliza a tabela de domínio, tá? E aí aqui tipo logra 1, o que é tipo logra 1? Vem aqui no nosso domínio aqui, ó, tipo logra 1 é rua, beleza? Então isso aqui é Rua General Osório. O que é esse Inácio de Alencar aqui? É tipo logra 3. O que está na tabela tipo logra 3? É Alameda. Putz, então é Alameda Inácio de Alencar. Tá certo? Padronizou. Você garante isso, que fique bonitinho no teu banco de dados. E aí, se você precisar fazer uma mala direta, enfim, imprimir etiqueta, qualquer coisa assim, isso vai estar padronizado, vai estar certinho, você não vai correr outros riscos, tá? Apliquei aqui para o F, então o F, em vez de colocar direto SP, MG, RJ aqui, eu utilizei a tabela de domínio, tá? Isso por quê? Porque se você deixa a cargo da pessoa que está digitando, ela pode colocar, por exemplo, São Paulo, ela pode pôr SP minúsculo. Outro põe maiúsculo, outro põe a primeira maiúscula e a segunda minúscula, enfim, gera uma despadronização. Desta maneira não, dessa maneira a pessoa vai clicar lá, vai abrir uma listinha para ela, ela vai escolher e aí já vai estar tudo padronizado aqui, tá certo? E outro lugar que eu coloquei aqui, eu criei um atributo aqui em cliente telefone chamado tipo tel, que é o tipo de telefone. Que aí você já pode agregar essa informação aqui na tabela de telefones e dizer qual o tipo de telefone. Se ele é residencial, se é comercial, se ele é móvel, enfim. E aí você tem essa informação aqui para identificar de onde são esses telefones aqui. Além de você falar que pertence a um cliente XYZ, né, você ainda tem aqui a informação se é residencial, se é comercial, se ele é móvel, enfim, você tem essa informação para utilizar e ela fica guardada lá na tabela de domínio. Tudo bem? Esse é o recurso de tabela de domínio, pessoal. Então vamos lá, vamos adiante aqui. Falar de entidade pai. Muito bem. O que seria a entidade pai? Principal entidade de um contexto. Então, quando eu falo de um contexto, e aí eu já falei sobre contexto lá atrás nas outras aulas, o contexto, você fala assim, ó, contexto aluno. Então, você tem uma infinidade de informações sobre aluno. Tá? O contexto ele é grande, só que esse contexto você acaba quebrando esse contexto em outras entidades. Mas existe uma entidade pai, a entidade que ela é a principal daquele contexto. Tá? Ou seja, tem sentido sozinha e não depende de outra entidade. Tá certo? E aí, antes de ir pro exemplo aqui, eu quero já falar da entidade fraca e eu, dentro do exemplo, já mostro isso para vocês. A entidade fraca, ela é o quê? Ela é complementar de uma entidade pai, ou seja, ela é um complemento das informações principais, tá, da entidade pai.
ela não tem sentido sozinha, e isso ajuda muito você a perceber. Depende de outra entidade pai, que se remover a ligação com a entidade pai, então ela ficará sem chave primária. Como assim vai ficar sem chave primária? Vai ficar sem chave primária, eu mostro. Quer ver? Vamos lá. Vai ficar sem chave primária. Aqui, deixei isso aqui para mostrar para vocês. Então vamos lá. Eu tenho aqui a minha entidade cliente, que ela é a entidade pai, tá certo? Eu tenho aqui uma outra entidade do mesmo contexto de cliente, que são os telefones, que nós fizemos lá na outra demonstração. E nós temos aqui uma entidade que é cliente imagens. O que seria essa cliente imagens? Olha, no meu sistema eu estou guardando a imagem do RG, a imagem do CPF, a foto do cliente. Eu guardo imagens, tá, dessas informações. E aí, só que eu não quero que essas imagens elas fiquem dentro da tabela principal. Eu quero separar essa informação, tá? Então, aquilo que eu falei, olha só, se eu retirar a relação, o relacionamento com a entidade pai, olha o que acontece. A entidade fica sem chave primária. Por quê? Porque a chave primária da entidade fraca, ela é exatamente a chave primária da entidade pai. Tá? Ao passo de que se eu retirar dessa outra aqui, olha o que vai acontecer. Ela não ficou sem. Ela tem aqui, ó, telefone ID. Então, assim, ela depende da cliente, sim, só para dizer que aqueles telefones são de um determinado cliente. Mas ela perdeu o sentido? Não, ela continua armazenando telefones. Ao passo de que esta aqui ela ficou sem chave primária, tá? Então, fica aí estabelecido para vocês identificarem com maior facilidade, tá? Para quem estiver se perguntando, bom, isso aqui é uma ferramenta que eu estou utilizando, é uma ferramenta case, é minha principal ferramenta para modelagem de banco de dados. Eu utilizo o Irving da CA, tá? Então, assim, é uma super ferramenta para modelagem. Nas próximas aulas eu vou passar para vocês uma ferramenta case, né? Como é essa ferramenta aqui. É uma ferramenta para modelagem, mas eu vou passar uma para vocês do próprio banco de dados, que ela é gratuita, tá? Que é uma ferramenta, ela é um pouquinho cara, um pouquinho salgado o preço dessa ferramenta aqui, tá? Então, para vocês, que vocês possam estudar e fazer os exemplos, nós vamos trabalhar com o MySQL, que ele tem o Workbench, que tem já a ferramenta de modelagem de banco de dados, tá? Mas isso aqui foi só para seguir esse exemplo aqui, tá bom, pessoal? Então vamos voltar lá. Bom, já dei o exemplo aí da entidade pai e entidade fraca, aí nós vamos falar sobre modelo entidade relacionamento. Bom, modelo entidade relacionamento, na verdade, são essas caixinhas que eu mostrei para vocês, só que são todas elas juntas, que nada mais é do que o mapa das entidades e relacionamentos de um banco de dados, tá? Então, ele pode ser um mapa conceitual, que ele só mostra a visão macro, entendeu, das entidades, ou seja, só o nome das entidades. Isso principalmente no momento que você está fazendo levantamento de dados para saber, ter uma ideia de quais entidades você vai trabalhar no seu banco, tá? E aí você tem o modelo lógico, que ele identifica os atributos e seus relacionamentos, ou seja, esse sim, você vai colocar lá, por exemplo, que o cliente ele tem nome, tem RG, tem CPF, então você vai identificar todos os atributos e os relacionamentos com as outras entidades. Então esse é o MER lógico. E aí você tem o físico, tá? Que ele identifica
os tipos dos atributos e os relacionamentos. Os tipos de relacionamentos também. Tá? Ou seja, se a informação ela é numérica inteira, numérica decimal, se ela é alfanumérica, enfim, eu vou passar, assim que a gente entrar em banco de dados, na parte de manipulação de dados, eu vou passar para vocês quais são os tipos, né, de dados, os data types que a gente trabalha no banco de dados. Tá? Que aí é tratado no modelo físico, tá bom? Então aí fica explícito. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para mostrar para vocês, só para ter uma ideia o que é um MER. O que é um MER? Vou abrir um aqui de um trabalho que eu estou fazendo, só para vocês terem uma ideia. Bom, isso aqui é um MER, tá? E aí eu vou diminuir isso aqui para vocês verem. Isso aqui é o MER de um sistema que eu desenvolvo, tá? E cada caixinha dessa é uma tabela, é uma entidade, tá? Então vocês estão vendo que tem um recurso aqui de eu pintar, que eu estou trabalhando em alguma coisa, então eu pinto para ter uma ideia qual é o relacionamento entre elas. Todos os relacionamentos aqui são essas linhas que vocês estão vendo. E aí é exatamente aquilo que a gente falou nas aulas anteriores, né, os tipos de relacionamentos. Então aí entra aquela questão do relacionamento do pé de galinha, né? Então entra tudo isso aqui. E aí eu tenho o tipo lógico, tá? Que aí eu escrevo aqui em português mesmo, bonitinho, aqui é o valor original da fatura, por exemplo, né? Situação, então eu coloco C cedilha, situação, tudo bonitinho. E esse é o lógico. E o físico é exatamente como ele vai ficar no banco de dados. E aí, olha só, né? Ele virou um outro. Eu tive que tirar os acentos, tirar espaço, tudo. E aí é como ele vai para o banco de dados e, inclusive, na frente qual tipo de informação. Olha, um decimal de 12,2 casas decimais. Tá vendo? É um date time, é um inteiro. Tá vendo? Então, aí já muda um pouquinho. Essa é a visão física. E aí, se você clicar aqui, você tem muito mais informações sobre a tabela para você alterar aqui. Tá, mas isso não vem ao caso, estou mostrando agora mais a título de curiosidade, para que vocês entendam o que é um MER. Então, como vocês podem ver, não é pequeno, tá? Um MER não é pequeno, ele é grande. Normalmente ele fica gigantesco. Tá? Eu tenho MER de projetos que eu fiz com mais de 400 entidades. Tá? Então ele é muito maior do que esse aqui até. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia, a gente vai trabalhar com isso daqui. Vamos chegar a fazer alguma coisa até próxima disso até o final das nossas aulas, tá bom? Então, vamos lá. Bom, e agora um resumo, né? Final de aula aí, gosto de fazer um resumo do que a gente falou. Então nós falamos sobre a normalização. Então falamos sobre a primeira, a segunda e a terceira forma normal. Falamos sobre entidade pai e entidade fraca. Falamos sobre a tabela de domínios e suas aplicações. E falamos sobre o MER e suas aplicações, né? A questão do MER conceitual, o físico, o lógico. Então é isso, pessoal. Próxima aula, tá? As coisas vão ficar menos teóricas e vão ficar um pouco mais mão na massa mesmo, porque nós vamos entrar na plataforma de banco de dados mesmo. Eu vou adotar para o nosso curso, eu vou adotar o MySQL Workbench, e aí não se precipite de instalar ele agora, porque na próxima aula vai ser exatamente isso. Eu vou fazer a instalação com vocês aqui, tá? Então eu vou fazer a aula vai ser inteira baixando o MySQL, fazendo a instalação, configuração, tá? Porque isso é muito importante para as próximas aulas vocês tenham o MySQL funcionando direitinho no ambiente de vocês, tá certo?
E aí eu vou voltar a falar sobre algumas coisas importantes aí para a configuração do MySQL. A plataforma que eu vou trabalhar com vocês para banco de dados, ela vai se unir para quem estiver assistindo às aulas de programação. Então eu vou trabalhar com o Visual Studio para programação e aí eu vou acabar configurando o MySQL para atuar com o Visual Studio, tá? Inclusive os conectores para o .NET, eu vou estar fazendo essa configuração, tá? Mas lembrando que o MySQL é um banco de dados que independe da plataforma que utilize para programar. Aqui nas aulas de banco de dados, nós vamos usar o banco de dados puro. Então eu vou falar sobre selects, updates, como inserir dados na tabela, como alterar essas tabelas, enfim, nós vamos fazer só banco de dados. Tá? É que eu já estou dando essa adiantada para o pessoal que está assistindo às aulas de programação e aí já vai ter esse gancho aí para acompanhar banco de dados junto com programação. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí e até a próxima.